temos, essa é a esperança que nós temos. Por isso é o Senhor que nós oramos e colocamos diante do Senhor todos os pedidos de oração que foram feitos aqui. Os irmãos que estão viajando, os irmãos que vão viajar, que o Senhor esteja abençoando a ida e a volta deles, e que a presença do Senhor esteja não só na vida deles, mas irradiando através da vida deles, por onde quer que eles passarem, com as pessoas que for que eles encontrarem, Pai. Os pedidos de oração aqui também nós colocamos diante do Senhor, porque nós sabemos que só o Senhor tem todo o poder e a nossa vida está em suas mãos, quer queira, quer não. Ainda que as pessoas não creiam em Deus, nós sabemos que o cristianismo é verdade. Ainda que as pessoas não creiam no poder de Deus, nós sabemos que o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. E não é a crença de homens ou a falta dela que vai mudar isso ou vai fazer alguma diferença no seu poder, na sua presciência, na sua autoridade sobre as nossas vidas. E é por isso que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos continuar com os nossos drops devocionais. Hoje nós vamos ver Filipenses, capítulo 3, versículo 1 em diante. Nós devemos tomar cuidado, com a nossa religiosidade ou com a nossa tradição. Digamos que o tema de hoje é que tradição não salva ninguém. Não é porque meu pai é crente, minha avó é crente, minha mãe era crente, meu bisavô era crente, ou no meu caso, não é porque o meu bisavô fundou uma igreja batista 110 anos atrás lá em Minas, que eu sou salvo. Aquilo serviu na vida do meu bisavô. Eu agora já é outra história. A salvação é individual, a nossa relação com Deus, ela é individual. Então é isso que nós veremos nessa noite. Avisando, os nossos vídeos na internet, se irmãos quiserem assistir essa pregação ou as outras, no nosso canal lá no YouTube, nossa fanpage também no Facebook. A gente está sempre colocando os links lá para os irmãos poderem assistir, compartilhar, curtir, comentar, criticar, dar dicas também, fazer pedidos de oração, enfim, para a gente interagir ali através da internet. Vamos ler então Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Paulo diz o seguinte: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos circuncisão, nós é que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Eu paro aqui. Então, primeiramente, Paulo está dizendo, olha, não me é cansativo escrever para vocês de novo, não me é cansativo orientar vocês mais uma vez, não me é cansativo falar sobre a mesma coisa 2, 3, 4, 5, 10 vezes se preciso for. É mais ou menos como eu faço aqui, é mais ou menos como os pastores fazem aí nas outras igrejas. Porque é de proveito para a gente. Quanto mais a gente vai falando sobre um assunto, quanto mais a gente pensa, quanto mais a gente reflete, quanto mais a gente discute, mais a gente vai absorvendo aquele assunto e aprendendo a respeito. Então Paulo está dizendo aqui, não me é cansativo. E alegrem-se em Deus. Vamos nos alegrar em Deus. E isso não é cansativo para mim e é segurança para vocês. E aí no 2 ele começa, primeiramente, cuidado com os cães. Termo pesado, é uma ofensa muito grave para os dias de hoje, para aquela época também, aonde ele diz, cuidado com os cães, cuidado com qualquer pessoa que quer distorcer a doutrina, cuidado com qualquer pessoa que vai falar qualquer coisa que não é à luz da Bíblia, cuidado com aquelas pessoas que acham, eu acho isso, eu penso aquilo, porque aconteceu aquilo outro, porque tal dia eu saí de casa, aí deu um relâmpago, passou o gato preto, não sei o que, cuidado. Não é o que eu acho, não é o que o outro acha, não é o que o outro diz, não é o que a gente pensa, mas é o que a palavra de Deus nos mostra. Toda interpretação nossa, toda opinião nossa, todo pensamento nosso deve ser à luz da Bíblia. Só um exemplo banal e ao mesmo tempo bobo, mas eu acho que vai pegar muita gente aqui, porque eu já fui assim um dia. Aquela coisa do tipo, pegou o bandido em flagrante, estuprou, sei lá, matou, roubou, enfim, fez uma coisa absurda. Tem que matar esse cara porque não sei o que, o Brasil tinha que ter pena de morte, resumindo. Eu já pensei muito isso. Mas e à luz da Bíblia, está certo esse pensamento meu? Por mais que o cara seja a pior pessoa da face da terra? E quantas vezes a gente pensa isso? E quantas vezes as pessoas tentam introduzir esse tipo de pensamento no meio de nós? E isso é errado.
Não é o que eu acho, não é o meu senso de justiça, mas é o que a Bíblia diz que é justo. Aliás, a Bíblia não. É o que Deus, através da Bíblia, diz que é justo, diz que é correto. É dessa maneira que a gente deve pensar e é dessa maneira que nós devemos viver. Cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Os irmãos já devem saber, lá no Antigo Testamento ainda, quando Deus fez aliança com o seu povo, chamou Abraão e tal, aí colocou a circuncisão, que era o corte do prepúcio, do pênis, né, de todo filho, todo homem. Então, toda criança, quando era nascida, ela deveria ser circuncidada. E aí essa prática veio no judaísmo até hoje. E aí, quando o cristianismo começa a mudar essa visão da religiosidade, da tradição, Paulo então vai e escreve: cuidado com a falsa circuncisão. Porque Paulo entendeu que a aliança com Deus não era uma marca no corpo, mas era uma marca no coração. Tanto que em Romanos ele vem a dizer que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. Eu só abro um parêntese aqui, porque pode ser que em um dado momento, você lendo Atos, você vai ver que Paulo encontra Timóteo, chama Timóteo, resolve circuncidar Timóteo para levar Timóteo junto com ele. Mas Paulo falando que a circuncisão é a do coração e circuncida Timóteo, por quê? Muito simples, Timóteo ele não era totalmente judeu, e aí Paulo sabia que isso poderia ser uma barreira cultural no ministério de Timóteo. Então, o que é uma circuncisão, por mais dolorosa que seja, diante do poder de Deus e da possibilidade de exercer o ministério para o qual Deus chamou e capacitou Timóteo? Então, quando Paulo faz isso ali com Timóteo, é apenas um caso à parte, por uma questão cultural, para que Timóteo não tivesse barreiras culturais, digamos assim, no exercício do seu ministério. Mas aqui, falando já com os crentes, mais uma vez Paulo está alertando: cuidado com a falsa circuncisão. E aí, para nós aqui, contextualizando para 2016, cuidado com a liturgia, cuidado com essa coisa de que eu faço isso porque a minha igreja é assim assado, eu não faço aquilo porque a minha religião não permite, eu dou dízimo porque eu tenho medo, eu vou na reunião de oração só quando eu estou precisando, eu vou ajudar uma pessoa naquela tentativa de pagar a penitência porque eu cometi um pecado ali atrás. E aí a gente entra nesse gerenciamento de pecado, digamos assim. Eu vou fazer uma coisa boa aqui porque eu pequei ali, eu vou ajudar alguém aqui porque eu errei lá atrás, eu vou fazer uma outra coisa boa colar porque fizeram por mim também. Falsa circuncisão, religiosidade, placa de igreja. Cuidado com a falsa circuncisão. E aí ele continua: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Paulo era um exímio judeu, ou nos dias de hoje ele era um excelente religioso. Paulo é aquele tipo de cara que, se fosse nos dias de hoje, eu acho que ele sentaria no banco da frente, dizimaria todo domingo, ofertaria em todo culto, não faltaria em nenhum culto, teria o seu ministério na igreja, nem que fosse o ministério de carimbador-chefe ou de porteiro, ou sei lá, de artilheiro, alguma coisa. Ele teria seu cargo e cuidaria dele com zelo. Nas sessões, nós batistas temos as nossas sessões, os nossos cultos administrativos. Se Paulo fosse batista e ele estivesse aqui nos dias de hoje, provavelmente ele ia ser aquele cara que ia tumultuar todo o culto administrativo e toda a sessão, porque uma vírgula errada na ata anterior seria motivo para jogar a ata fora e ter que refazer tudo de novo. Paulo era esse tipo de cara. Mas aí, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei,
mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não quero status, não quero título, não quero honra, não quero glória de homem, eu não quero nada disso. Eu quero conhecer a Cristo, participar do sofrimento de Cristo, para morrer com Cristo e alcançar a ressurreição com Cristo. Era isso que Paulo queria, era isso que Paulo escreveu aos Filipenses, e é isso que fica para nós hoje. Nós não podemos mais nos prender a títulos, nós não podemos mais nos prender a status, nós não podemos mais viver como se a vida fosse aqui. Mas nós vivemos. Todo dia pela manhã a gente acorda como se a nossa vida fosse só aqui. A gente almoça como se a nossa vida fosse só aqui. O dia passa, dá o sono e a gente vai dormir como se a nossa vida fosse só aqui. E a gente até ora com alguma sinceridade no coração, querendo viver uma vida como se a nossa vida não fosse só aqui. Mas o nosso dia a dia, nós comemos, vestimos, dormimos, bebemos, casamos e damos em casamento, como se a nossa vida fosse só aqui. Felizes aqueles que acordarem para a vida, abrirem os olhos espirituais a tempo e fazerem como Paulo, considerar como esterco, considerar como perda. Qualquer coisa que possa até me colocar em posição privilegiada diante dos homens, mas não me aproveita de nada diante de Deus. Essa é a mensagem que eu queria deixar nessa noite. Que nós possamos aprender como Paulo, e não só admirá-lo como personagem, como o grande autor, o maior autor do Novo Testamento, mas que a gente possa imitar a Paulo como Paulo era o imitador de Cristo, para o nosso bem e para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez, encerrando o culto dessa quarta-feira. E o nosso pedido, Pai, é sempre que a Sua palavra viva esteja gerando vida em nossas vidas, Pai. Vida espiritual, que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais, que nós possamos acordar para a necessidade do Evangelho, para a urgência do Evangelho em nossas vidas, Pai. Para que as pessoas possam ver essa transformação em nós, a manifestação do fruto do Espírito em cada um de nós, Pai. Porque aí então nós poderemos ter certeza de que estamos vivendo uma vida plena diante do Senhor e cheia do Espírito Santo de Deus. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.